Pessoal, convido para o nosso primeiro painel o Rodrigo Cabral. Ele é sócio-diretor de marketing e vendas da Progic. Rodrigo, seja bem-vindo. Pessoal, palmas para o Rodrigo. Obrigado por mais essa parceria. O Rodrigo, ele lidera na empresa, na Progic, as relações de mercado e clientes com uma visão inovadora. Com 20 anos de experiência, sua paixão é transformar ideias em realidade, impulsionando o crescimento e a eficiência operacional. Acredita que a comunicação interna é fundamental para conectar pessoas, construir uma cultura forte e gerar resultados sustentáveis para as empresas. Formado em Ciência da Computação, com doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e com certificado em Inovação pelo MIT, Rodrigo se destaca por sua expertise em planejamento estratégico, desenvolvimento de soluções e liderança de equipes multidisciplinares. Rodrigo, muito obrigado. E aí, fique à vontade. Pode usar isso, por favor. Olá, pessoal. Nossa, bom dia, tudo bem? Um pouquinho nervoso aqui, normal, né? A gente começa assim, está aquecendo a voz. Como é que a gente faz? A gente toca o vídeo antes, agora, para falar um pouquinho da Progic, aí eu comento um pouquinho mais a respeito de como é que vai tocar esse painel aqui. Eu apresento também. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Legal, legal. Que é um espaço de encontro, da tecnologia com a comunicação, A gente está fazendo essa parceria com a Supera já há alguns momentos, alguns eventos, Zé? E a Progic, ela tem um reconhecimento, de certa forma, nacional na área de TV corporativa. Quem não sabe, a gente está há 17 anos no mercado. Mas, da pandemia para cá, a gente percebeu que a gente precisava expandir a nossa atuação para novos canais digitais, e aí lançamos a ideia de ter uma plataforma de comunicação interna, uma plataforma de gestão da comunicação, e nessa plataforma vocês teriam os canais de comunicação disponíveis para fazer gestão. Então, esse é o nosso caminho hoje, a nossa busca de crescimento, E por trás disso, de toda essa tecnologia, vem a busca também da mensuração, que é um dos temas mais quentes. Estava conversando antes de entrar aqui, é um dos temas mais quentes que o mercado está pedindo já há alguns anos, e está tendo um amadurecimento nesse sentido, Eu sou o Rodrigo, já foi apresentado antes, mas eu estou na Progic há uns 5, 6 anos, entrei como um dos sócios e a gente tem feito um trabalho legal. A Progic hoje, para quem não sabe, já está presente em 20 países, Nossa solução funciona multi-idioma. Estamos crescendo bem num eixo de inovação e no eixo também das boas relações humanas que a gente valoriza, Acho que é legal compartilhar. A gente é a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área de tecnologia, pelo GPTW. Não é fácil, Temos os nossos problemas também, mas, de certa forma, é uma coisa boa. A gente está sabendo que as nossas relações que a gente quer pregar para fora, a gente consegue pregar para dentro também. E, bom, sem estender muito aqui, eu queria convidar aqui para a gente começar o nosso painel, a Rafaela. Rafaela Borda, da Neodente. Rafaela, bem-vinda. Já vou lendo a mini bio aqui. Oi, Rafaela, tudo bom? Por favor, vou sentar aqui. A Rafaela, ela é diretora sênior de comunicação corporativa e sustentabilidade da Neodente, empresa do grupo suíço Straumann. Ela é líder global em soluções, que é a empresa líder global em soluções odontológicas, Atua como diretora de comunicação da DVB Paraná e foi reconhecida como comunicadora do ano pelo Prêmio Aberge de 2022. Com 20 anos de carreira, Rafaela acredita na força da comunicação como ativo estratégico, é especialista em conectar negócios a causas relevantes e trabalha para transformar o propósito em valor percebido e fortalecer marcas junto a públicos estratégicos. Meu óculos é para longe, tá, gente? Está atrapalhando aqui. Eduardo, eu vou convidar o Eduardo também para vir aqui. Bem-vinda, Rafaela.
Sabia que tinha alguma coisa me atrapalhando, era o óculos. O Eduardo é responsável pelas estratégias de comunicação e marca para 11 países na Emergent Code Latam. Eduardo, bem-vindo. Fica à vontade para sentar. É a maior empresa de soluções logísticas com temperatura controlada para alimentos da América Latina. Graduado em jornalismo, o executivo curitibano possui especializações em relações internacionais e marketing. Também é certificado em gerenciamento de crises pela Harvard University e em engajamento de funcionários pela Disney Institute. Anteriormente, atuou em posições estratégicas em empresas como a Log, o Grupo Marista, né? Um retorno aqui, Philip Morris, e em redações, incluindo afiliadas da Rádio CBN e Band News. Então, Eduardo, bem-vindo, Rafaela. Vamos começar o nosso papo aqui. Não sei se eu sento aqui. Acho que vou ficar mais... Bom, vou sentar aqui que eu já... Vou botar aqui a questão. Bom, sejam bem-vindos. Vamos começar as perguntas. Aqui a ideia é ser um papo tranquilo, né? Eu peguei o meu celular aqui para pegar... Vou puxar o celular depois aqui para pegar as dúvidas que vocês colocarem pelo Slido, né? E eu acho que a primeira pergunta, para a gente aquecer o papo, não sei, depois vocês me ajudem aqui, quem começa respondendo, assim, conecta, inclusive, que foi um tema do Rio de Janeiro, né, que tem a ver com como posicionar o posicionamento da comunicação, né, a relevância estratégica da trazer a comunicação como uma área relevante para poder que justamente o benefício da comunicação que a gente está conseguindo aqui tenha força para impactar a empresa, né? E aí, vamos começar com essa pergunta aí de como tornar a comunicação, como trazer para a comunicação essa força estratégica para fazer os impactos. E aí? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro, obrigada aí pela Supera, pelo convite. Eu estava conversando com a minha equipe quando eu recebi o convite, a gente ficou super animado com esse painel, porque é algo que a gente vem conversando muito e acredito que é um desafio aqui, pelo que eu estou vendo, né, todo mundo fazendo assim, é um desafio realmente para a área de comunicação, como que a gente pode elevar o papel estratégico da área. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, também pegando um pouco da minha trajetória, há 5, 6 anos atrás eu era da área de marketing. E aí, durante a pandemia, muitas coisas mudaram na pandemia, né? O CEO da empresa ele me convidou para ir para a área de comunicação corporativa. E aí, para mim, foi uma grande mudança, porque eu respondia para um supervisor dentro da área de marketing, e aí, do dia para a noite, eu comecei a responder para o CEO da empresa. E, para mim, isso foi uma grande aula mesmo. Eu falo para ele, né, que foi o maior MBA que eu fiz, foi com ele, porque realmente eu comecei a conectar muito mais o que eu fazia com a estratégia da empresa e com o negócio. E aí, minha busca sempre foi essa, né? Não vou falar de carreira aqui, mas isso me rendeu aí promoções muito aceleradas. Então, eu passei de coordenadora para supervisora, gerente, diretora e diretora sênior em 5 anos. Mas o principal ponto foi o quanto que a área de comunicação corporativa passou a ser percebida de uma forma muito diferente na Neodente, no Grupo Straumann como um todo, porque isso é um movimento global, e a importância da gente começar a sair daquela posição, a gente realmente ter confiança enquanto profissional de comunicação e ter essa postura realmente de pessoas de negócio. Então, mais do que a gente entender, claro que entender de comunicação é essencial, tem que estar por dentro das tendências, mas mais do que isso, a gente precisa entender do negócio e por que a gente por que a empresa realmente está fazendo o que ela está fazendo, o que ela está buscando. Tudo precisa rodar como uma engrenagem, né? E a área de comunicação corporativa, dentro, né, da Neodente, é uma das áreas de suporte, o que não é um problema, né? Então, a gente tem as áreas de negócio e comunicação, finanças, RH, jurídico, qualidade, como áreas de suporte. E a gente trabalha muito buscando aportar valor no negócio, realmente conversando com as áreas, como que a gente realmente pode fazer a diferença e impactar para que o negócio consiga perceber o quanto a comunicação corporativa ela está ali para realmente apoiar e entregar valor. E aí, com isso, a gente tem, né, várias estratégias que eu vou compartilhando aqui com vocês também no meio desse bate-papo. Legal. Bom dia, pessoal. Bom, sou curitibano, estou de volta à terrinha e ao Grupo Marista. Trabalhei por 6 anos aqui. Bom rever vários colegas queridos e também outros colegas de outras empresas que eu tinha contato aqui em Curitiba.
E um ponto importante quando a gente fala de estratégia de comunicação com funcionários, é lembrar que a comunicação ela é algo natural do ser humano. Então, em uma empresa, ela vai acontecer, a gente querendo ou não, existindo ou não, um profissional de comunicação, uma área de comunicação. E não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Então, ela vai fluir. Então, o primeiro ponto estratégico é a gente não ter aquela visão de controle da comunicação. Então, como área, como profissionais, a gente pode aportar e daí seguir num caminho de ter esse reconhecimento, a visão estratégica, se a gente entende a maneira de se aproximar com as áreas, entender as dores do negócio e das áreas, sejam áreas de negócio ou de suporte, e como a gente consegue apoiar na priorização, na condução das narrativas, influência, aí usando essa palavra aí num contexto positivo, não de manipulação, e sim de influenciar para um caminho estratégico. E esse é o ponto mais importante. Então, quando a gente é visto como alguém que vem com um papel consultivo e não controlador e de proibição, é aí que você começa a virar. E eu tenho acompanhado por vários anos a questão, nessas discussões de estratégia da comunicação, muito a dor dos profissionais de comunicação da área vista como pastelaria, que sempre é acionada para fazer um texto bonito, para fazer um material bonito. E a péssima notícia é que hoje, com inteligência artificial, nem para isso a área serviria mais. Então, hoje as pessoas não nos acionam para pedir algo, elas já chegam, isso quando a gente não descobre no susto, olha o que eu fiz com a inteligência artificial. Então, continuar nesse caminho. Então, o que nos colocava numa posição de privilégio, que era a área que dominava aí a escrita e as artes gráficas, já não é uma área que tem esse poder, porque veio a inteligência artificial para derrubar tudo isso. O que não é ruim, só traz mais um desafio para a gente virar esse jogo. Então, cada vez mais faz sentido a gente perceber quais são as dores da empresa, do negócio, das áreas, e como é que a gente pode, de fato, apoiar e ajudar esses times a ver que é preciso uma priorização. A gente demandado o tempo todo, recebe uma carga absurda de informações externas e internas da empresa. Se a gente não ajudar os times a priorizar e chamar a atenção dos públicos, qualquer mensagem vai ser perdida. E é aí que a gente começa a ganhar esse jogo e realmente trilhar um caminho de reconhecimento e uma visão, de fato, de uma área parceira, de uma área que tem uma estratégia visível por trás. Até complementando essa parte que eu achei muito bacana de ser consultivo, eu vejo que é isso que muda muito o jogo da comunicação interna, de realmente ser mais estratégica quando a gente tem esse papel mais consultivo. A gente até passou por isso recentemente na Neodente. A gente foi trabalhar junto com a área de segurança do trabalho para fazer a CIPAT. E aí eles falaram, trazendo um exemplo bem prático aqui para vocês, gente. E aí eles falaram assim: estão tendo muitos acidentes na fábrica. E a gente poderia muito ir por um caminho assim, tá bom, então vamos fazer uma campanha de conscientização de acidentes. Mas nisso a gente entra muito nessa pastelaria, né? Beleza, mandaram a demanda, a gente vai só entregar. Então a gente foi muito por um caminho de perguntar um pouco mais, entender mais a fundo por que aquilo estava acontecendo. Fazer um trabalho mais consultivo, né? Então a gente foi entender, mas por que está tendo muito acidente na fábrica? Está tendo muito acidente porque o pessoal, enfim, não está olhando as normas de segurança. Mas por que eles não estão olhando as normas de segurança? Aonde que estão acontecendo esses acidentes? A gente começou realmente a perguntar e destrinchar aquilo, e, no final, a gente descobriu, e a área não deu isso para a gente logo de cara, a gente realmente tem que fazer esse papel consultivo. A gente descobriu que os maiores acidentes eles não eram no chão de fábrica, né? A Neodente é uma indústria metalúrgica, a gente tem 2 plantas no SIC, e a gente imaginou inicialmente que seriam acidentes na máquina, mas isso não acontecia. Os acidentes eles aconteciam quando as pessoas do administrativo desciam as escadas para ir para o refeitório, para algum lugar, e muitos estavam com o celular na mão. E a gente falou, então, espera aí, então vamos remodelar aqui, porque até a área de segurança queria algo diferente. Então, quando a gente entra nesse papel consultivo, isso muda muito o nosso papel. Não adianta a gente ficar falando assim, eu quero ser uma área estratégica, eu não quero ser a área da pastelaria. A gente vai construindo essa reputação. Isso é uma reputação que a gente vem construindo já há anos, e hoje as áreas elas chegam para a gente, no início elas querem nos envolver falando assim, viu, a gente precisa criar algo nesse sentido, mas a gente quer ouvir vocês para que a gente possa criar junto. E eu vejo que quando a gente cria junto lá desde o início,
muda muito também a forma que a gente vai fazer a campanha ou o projeto. Porque, no passado, as áreas buscavam a gente muito quando estava pronto. Né? Está pronto aqui, divulga. E aí a gente quer realmente trazer uma estratégia e, muitas vezes, não dá mais tempo. Esse é fazer um fechamento aqui, pensar, de repente a gente continua nesse assunto um pouquinho mais. Assim. A Rafaela comentou que foi alçada para próxima do CEO lá, né? Isso forçou, até de uma maneira que é uma consequência de estar próximo, forçou esse alinhamento estratégico, né? Então, saber o que a empresa está indo, eu acho que é uma das primeiras coisas que precisa, esse alinhamento, né? É um primeiro despertar que o responsável da comunicação tem que ter. Se ele não olha para a estratégia, ele sempre vai estar a serviço dos pedidos que entram, né? E sem fazer essas conexões, né? E o Eduardo comentou da questão da IA, né? O problema é quando ele chega com o material pronto e está bom, né? Né? E agora? Não consigo nem criticar o material, né? E aí trocar essa camisa do eu tenho que controlar isso, né? Assim, eu quero ser parceiro disso, né? E aí aprofundar, tem até aquela metodologia dos 5 porquês, né? Por quê, até chegar no porquê, que é a essência do problema, né? Então, eu acho bem legal essa questão que vocês trouxeram, mas eu queria ainda conectar com o painel aqui, né? Que as campanhas, a parte de operação, ela sempre vai existir, né? Então, a gente tem que, além de tocar o dia a dia, tem que buscar esse alinhamento estratégico, né? E, em paralelo, no alinhamento estratégico, buscar contribuir diretamente para a meta de negócio, que é esse alinhamento de trabalhar como parceiro, né? Mas também a gente, para conquistar esse espaço, precisa provar de certa forma, né? Eu fui lá, coletei o dado e vi que os acidentes estavam acontecendo em sua maioria por distração do administrativo, que tem motivos como, por exemplo, o de celular e tal. Isso aí já é busca de dados, busca de informações, né? Que é o ponto aqui do que a gente está falando, né? De mensuração, né? Aí entra de novo como coletar dados. E isso se conecta com a outra pergunta que eu traria para vocês aqui, né? De que forma a gente vai escolher esses dados? Como é que a gente encontra eles, sem se perder no excesso, né? Porque, garantindo que a mensuração realmente seja algo relevante para você poder tomar a decisão, né? Às vezes, até trabalhando um pouco de quali, de instinto, de visão, né? Junto com essas coisas. Então, como é que a gente conecta a busca da relevância com a busca dos dados? Bom, tem essa questão, até no exemplo de acidentes, então o número, a forma de mensurar já está ali, né? Então, se você vai atuar para apoiar o negócio, porque não é uma questão, um problema de operações, numa área que tem time operacional, então acidente de trabalho é visto como algo ali de operações, mas não é um problema da empresa e do negócio, né? Então, é algo maior. E você já tem um número, então, que é a redução do número de acidentes. Claro que não é uma contribuição só da comunicação, é mais difícil você isolar qual é a contribuição da comunicação. Mas o número está ali, não tem como inventar moda. E assim para várias outras áreas. Então, é importante, um primeiro passo, olhar que números já existem. Então, a empresa já faz pesquisa de clima, de engajamento, muitas vezes tem elementos de comunicação ali, às vezes um ajuste, se você não é um time que está no RH, mas sendo parceiro do RH, você consegue discutir isso, às vezes um ajuste na forma como é feita a pergunta, você consegue isolar um pouco mais a questão de comunicação. É importante também ter uma separação. É muito comum nas pesquisas de clima e engajamento ter um campo muito amplo de comunicação e não separa como é que é vista a relação com a liderança, porque tem muito isso, essa transparência, essa comunicação com os líderes diretos, e, às vezes, a área de comunicação leva toda a carga, ali todo o peso, quando essa nota vem baixa. Então, você fazer esses ajustes é muito importante. E outras métricas, principalmente de canais, elas são muito para mostrar o interesse, não é nem efetividade, é o interesse naquele canal. Então, a gente medir, às vezes tem uma preocupação muito grande com taxa de abertura de e-mail, número de acesso de uma notícia na intranet. Aquilo está nos mostrando se há um interesse. Então, é o primeiro passo. Então, se você vai apostar, colocar energia em algo que não te gera minimamente interesse, é um problema. Mas isso não significa
uma mensuração estratégica que te vai levar a algum resultado. Então, é muito mais importante, e é o mais complexo, é você mensurar a absorção do conteúdo, né? Então, aquilo está sendo... todo mundo da empresa está vendo, mas essa mensagem está sendo capaz de gerar alguma transformação. Então, a gente precisa olhar para esses números e que não sejam métricas para alimentar o ego dos times de comunicação, e sim que, de fato, isso te dê um direcional e que você comece a olhar lá na ponta. Porque se a gente chega... Então, a Rafaela falou aí questão de interação com o CEO. Se a gente chega em fóruns de alta liderança para apresentar resultados de comunicação e fala em taxa de abertura, 2 segundos de fala já te cortam e mas e o resultado? Que ótimo que aí o teu canal tá sendo bem acompanhado. Mas o que isso está mudando no negócio? E a pergunta é simples e direta, e a gente tem que buscar elementos. E, claro, ninguém está nos cobrando que tem um indicador específico que você consiga dividir e trazer a contribuição da comunicação, mas mostrar que o problema está sendo resolvido, e aí também tem o poder de articulação com outras áreas para todo mundo caminhar no mesmo sentido. Então, a comunicação é uma parte da resolução do problema, e a gente tem que estar trabalhando de forma unificada e todo mundo com a visão de que está indo para o mesmo lado e para o lado correto. A mensuração é um grande desafio mesmo. Não sei se vocês aqui, gente, já se pegaram nesse momento assim, KPIs de comunicação é um desafio, né? E o que eu vejo, o que eu falo muito para a minha equipe a gente precisa também, às vezes, muitas vezes, sair de trás do computador e ir lá na fábrica, ir lá na operação, falar com as pessoas. Muitas vezes, essas conversas informais, esses momentos nos trazem muitos insights. E outro ponto também é a gente cuidar também com excesso de dado, a gente medir. Muitas vezes isso drena muito a nossa energia e não é o principal que a gente precisa. E também um ponto que eu acho essencial é a gente correlacionar os dados. Então, nem tudo é número, nem tudo a gente vai medir, mas a gente também ter essa interpretação, esse conhecimento do negócio e conseguir correlacionar. Até trazendo um exemplo, que eu estava comentando, né, no café, a gente tem na Neodent um projeto que se chama Smile Movement. Então, a gente trabalha na Neodent com implantes dentários, alinhadores, a gente foca muito no propósito de criar novos sorrisos todo dia. E aí a gente tem um projeto maravilhoso, global, que é o Smile Movement. Então, os colaboradores eles praticam atividades físicas, corrida, pedalada ou caminhada, e a cada quilômetro percorrido, a Fundação Grupo Straumann doa francos suíços para uma organização ao redor do mundo para fazer a reabilitação oral de algum paciente, né, devolver o sorriso. E aí a gente sabe na Neodent que o turnover no terceiro turno da produção é um desafio muito grande. Então, lá a gente tem uma taxa assim muito alta de pessoas que entram, acabam saindo. O terceiro turno é puxado, né? E aí a gente começou a trabalhar também muito forte o Smile Movement com esse público. E a gente viu que eles engajaram demais. Assim, foi realmente incrível o quanto eles estão engajados. E conversando ontem com o nosso vice-presidente de produção, ele falou: nossa, vocês estão fazendo um trabalho incrível mesmo. Parabéns ao meu time, que está aí, inclusive, que está liderando esse projeto, né, de comunicação. E eles estão vendo até já uma melhora no clima, uma possível redução de turnover. Então, não é algo que a gente pode afirmar, olha, esse projeto reduziu o turnover, mas é a correlação que a gente consegue fazer do orgulho em pertencer, do clima, que é tão importante, e isso acaba refletindo também na comunicação ser mais estratégica. Então, isso é muito importante, o quanto a gente está medindo os dados, não para ser ego, mas para realmente aportar valor para a empresa e ter esse olhar do negócio para não acontecer aquilo que eu costumo falar, que a empresa está indo para o Rio de Janeiro, a comunicação está indo lá para Curitiba, sabe? Está indo para outro local que, no final, não está aportando valor para o principal pilar do negócio. E tem a gente falou um pouco desse trabalho em parceria com outras áreas e tudo mais, identificar o problema, mas agora eu lembrei de uma questão que é super importante também, a gente cuidar com verdades absolutas, principalmente quando ela vem dos times que estão demandando. Eu fiz um trabalho como consultor para uma rede internacional de fast food, e foi uma contratação do RH, porque é uma empresa que tem um público... É o primeiro emprego muito forte, é o público principal.
e oferece muitos benefícios, e a dor do RH é que os funcionários não identificavam, não conheciam esses benefícios. Isso não ajudava, mesmo gastando muito dinheiro com esses benefícios, não era algo visto como sequer tinha um conhecimento e não era um fator relevante na decisão de continuar na empresa por parte desse público. Então, a gente foi contratado, meu sócio, para fazer essa identificação, qual era o problema de comunicação. Então, na cabeça do RH era muito, é um problema de comunicação, é só a gente resolver descobrir como contar para esses funcionários sobre esses benefícios maravilhosos. E a gente escutou todo aquele briefing e tudo mais, e falou, bom, mas a gente precisa entender dos funcionários. Então, a gente fez um trabalho de imersão bem aprofundado, e a gente foi percebendo que o buraco era muito mais embaixo, o problema era muito maior. Não era uma questão de comunicação ou identificação, era uma questão cultural, a realidade daqueles funcionários. Então, por exemplo, plano de saúde. Pessoas que não tinham o hábito do cuidado com a saúde. Então, dependem do SUS e só iam para o posto de saúde, para o hospital, quando estavam muito mal. Então, não tem aquela... e ainda um público muito jovem, então vai pensar em consulta preventiva, então não vê nem valor. Talvez, o dia que precisar, aí veja talvez a diferença de atendimento num bom hospital ali que o plano de saúde proporciona. Academia. Então, um dos benefícios era um desses planos conhecidos aí de academia. Mas, ainda assim, tem uma coparticipação ali do funcionário. Por menor que seja na visão do RH, na visão da empresa, para o funcionário, ele acha R$ 39,90, R$ 49,90 na academia do bairro. Então, para que ele vai pagar essa coparticipação para ir num outro local? Então, apoio psicológico para a questão de depressão. Então, uma visão no público também jovem e de uma realidade, a depressão é doença de rico, eu não tenho depressão, eu tenho conta para pagar. Então, essa foi a realidade com a qual a gente se deparou. Então, era muito uma questão cultural do público e enxergar valor em algo que não faz parte da rotina é muito mais difícil. E até foi um trabalho muito bacana, recompensador e muitos aprendizados, mas muito frustrante, que aí tem um outro aprendizado de como você trabalhar em parceria, porque na condução, como foi uma contratação do diretor de RH, no meio do processo, os gerentes de RH foram vendo o trabalho meio como alguém que estava ali para apontar falhas e o dedo na cara. Tanto que, na apresentação, eu e meu sócio nós fomos interrompidos o tempo todo. Então, foi um grande aprendizado também de como você conquistar aliados. Então, a gente estava com algo e dados super relevantes, mas, ainda assim, foi frustrante porque teve o diagnóstico, a gente sabe que, em alguns aspectos, teve continuidade, mas não teve uma continuidade com o nosso trabalho de consultor, porque foi visto a apresentação dos dados como uma afronta. Então, você vai vendo desde... Aí foi um trabalho muito interessante para ver, desde como você não pode partir do briefing como é só um problema de comunicação, tem que voltar vários passos e tentar entender, mas o que está gerando esse problema de comunicação, o que realmente vai fazer sentido, porque aí você vai entender o que pode funcionar ou não, e muito esse cuidado de ir trabalhando com as áreas e conquistar parceiros, e nesse caso, simplesmente a gente era um fornecedor, não continuou o trabalho, mas se fosse o time interno, a gente ia ter conquistado o ranço do time de RH e ia continuar trabalhando. Então, você não tem uma relação ali de respeito, porque fica uma situação complicada. E o que acontece? Então, no nosso dia a dia dentro da empresa. Então, a gente não tem o contrato encerrado, mas a relação encerrou naquele momento da apresentação. Então, tem que ter esse cuidado de quando você traz os dados e como é que você vai lidando. Aí, acho que todo mundo que está no corporativo sabe bem como são os egos, então isso também pesa no trabalho de comunicação e nos avanços, e é importante equilibrar todos esses fatores, porque tudo impacta, no fim das contas, no trabalho efetivo e estratégico de comunicação. Puxa, estou olhando aqui as perguntas já no Slido, né? Tá bombando aqui, mas tem uma pergunta que está trending, tá? Aquela que está lá no topo aqui. Eu vou dizer para o Alex, que está aqui, né, que é o autor dessa pergunta, e essa era justamente a última pergunta então estamos bem alinhados aqui. Mas antes de partir a última pergunta, a gente tem o quê? Uns 15 minutinhos ainda no papo aqui, né?
Antes de partir para a última pergunta, tem uma outra pergunta aqui que talvez não tem muita relação com a parte de mensuração, mas tem mais relação com as outras, com o que vai vir mais para frente, mas como está trending aqui também, que é a parte de os pilares de um atendimento consultivo de comunicação interna. A gente falou assim, você não tem que tirar a camiseta, o chapéu lá de tirar pedido, buscar alinhamento estratégico e trabalhar uma relação consultiva com as áreas. Ok, mas quais são os pilares dessa relação consultiva? Como que você se apresenta, né, para fazer um atendimento consultivo? Eu acredito que, se eu fosse colocar em pilares, né, o principal é entender do negócio. Então, foi um ponto que eu já falei, né, a gente realmente ser pessoas de negócio, além de pessoas, né, além de comunicadores. A metodologia dos 5 porquês, eu acho realmente sensacional. A gente usa muito de ir perguntando por quê, para a gente realmente chegar no que realmente faz sentido para a área. Saber dizer não, muitas vezes, também é importante. A gente entender quando que realmente vai fazer sentido, quando que a gente tem que dizer não, porque tudo isso também constrói a nossa imagem, a nossa reputação com as áreas. A gente teve recentemente também, eu gosto de trazer exemplo, porque eu acho que fica bem palpável, que talvez as pessoas vivam essas coisas, né? A gente teve recentemente um encontro com a alta liderança. A gente tem na Neodente um grupo de média liderança, que a gente chama de Facilita Liderança, e um grupo de alta liderança, que é o Focus. E a gente teve uma reunião de Focus, em que a gente reúne gerentes e diretores, são 100 pessoas, e que está funcionando muito bem a propósito, porque a gente utiliza muito eles como liderança comunicadora, quando a gente tem que comunicar algo que eles precisam cascatear. E aí, nesse encontro, a gente teve o time comercial pedindo para a gente divulgar os ganhadores do trimestre, que eles iam ganhar scooters elétricas e BYDs. E aí eles, vamos divulgar nesse encontro os ganhadores, vai ser o máximo. E aí, nessa hora, a área de comunicação tem que ser consultiva, de falar, olha, será que é uma boa realmente a gente divulgar nesse encontro? Porque lá eu vou ter diretores e gerentes da produção, da qualidade, do marketing, e eles não têm esse prêmio. Então, será que isso vai ser bom? Ou será que isso vai gerar até mesmo um ruído dentro da empresa? Então, eu acho que é nessas horas, é realmente um trabalho de formiguinha, digamos ali, né, em que a gente vai se posicionando de uma forma e que hoje a gente vê muito a alta liderança, o CEO, os vice-presidentes nos procurando antes de ter essas ideias malucas, sabe? Antes de colocar no chat GPT, pensei nisso. Antes de sair decidindo. Antes de sair decidindo. Então, eles vêm para a gente e falam, deixa eu conversar com vocês, que vocês têm essa sensatez aí da empresa como um todo. Então, eu acredito que, como profissionais de comunicação, o que eu daria de dica para vocês seria: busquem construir essa imagem e estejam vigilantes a todo momento, porque é muito fácil também a gente ser engolido pelo dia a dia e a gente começar a fazer um monte de coisa pequenininha, assim, que tem muita coisa, né, na área de comunicação, e daqui a pouco, quando a gente olha ali para a semana ou para o mês, a gente não fez coisas que realmente mexeram o ponteiro. Tem até um livro que eu gosto muito, que é o Comece pelo Mais Difícil, que ele fala muito para a gente buscar focar na nossa atividade A. Então, até sugiro, né, caso vocês não tenham tanta clareza da atividade A de vocês, conversem com os gestores de vocês, para vocês entenderem aquilo que só vocês podem fazer e que vocês podem fazer de um jeito chave, e é atividade chave. O restante a gente delega aí para o ChatGPT, para a inteligência artificial, sabe? Eu acho até bom que hoje tem essas inteligências artificiais e tanto aplicativo, porque a gente pode delegar para eles o que é aquela criatividade, aquele texto, a gente pode passar ali para a IA para que a gente possa ocupar esse papel, porque os recursos são finitos, né, gente? A gente não tem recursos ilimitados. Até o pessoal na Neodente fala que a minha frase agora dos tempos que eu estou usando muito é recursos finitos. Eu até fiz aniversário semana passada, o pessoal falou que ia escrever no meu bolo assim, recursos finitos. Que é isso, né? Liderar a geração Z é assim, né? O pessoal vem sempre com essas coisas. Então, eu vejo isso, a gente entender que o nosso tempo é limitado e que a gente precisa focar no que mexe ponteiro. Então, utilizar da IA para delegar essas outras coisas e a gente sempre estar vigilante, olhando realmente, né, de repente, assim, no final do mês ou na sexta, é uma coisa que eu faço muito. Eu dou uma olhada na minha agenda do que passou e eu olho assim, o que realmente eu fiz essa semana que só eu poderia fazer e que realmente mexeu o ponteiro e que eu não poderia delegar para alguém do time, ou simplesmente não fazer, ou delegar para uma IA, porque assim a gente consegue abrir a nossa agenda
para ter esses momentos mais estratégicos, que muitas vezes é um freestyle, né? A gente ficar lá, vou ficar 1 hora aqui lendo sobre a empresa, lendo tendências, de repente é nessa hora que a gente consegue ter ali um insight, ou eu vou tomar um café, vou sair atrás do computador, vou falar com a área de produção. Eu acho que esses momentos são muito importantes para a gente poder sair desse dia a dia que nos consome, né, gente? Eu sinto às vezes que eu estou numa maratona, assim, sem saber a linha de chegada, estou só correndo. E ter essa pausa para refletir é muito importante. Eu diria que um ponto super importante é identificar áreas que têm uma outra visão da comunicação e que você vai conseguir ter projetos de sucesso de uma forma mais rápida. Então, você identificar essas áreas, essas pessoas, esses profissionais, e começar as parcerias por aí, é um caminho, porque daí você tem resultado prático para mostrar e compartilhar com as outras áreas. Porque daí essa questão do... Você começa a transformar esse não. Então, hoje eu diria que 80% das demandas que chegam, o não vem depois da própria área. Então, quando você mostra, olha, é possível, porém, tem esse ponto para você considerar. Então, olha aqui o resultado que a gente conseguiu trabalhando com tal área. Aí os times começam a refletir. Então, não deixa de ser o dizer o não, porque é importante, mas ele vem a partir da reflexão dos próprios times. Então, e quando você também faz provocações e não simplesmente recebe a demanda e fala o não, você também quando você volta o trabalho. Então, mas eu preciso entender um pouco melhor isso. Mas você tem esse dado. As pessoas somem. Então, elas entendem que é algo frágil e que não faz sentido abordar toda a empresa, porque se eles não conseguem, com 2 perguntas, sustentar o que eles querem comunicar, imagina se qualquer mensagem por qualquer canal vai dar conta, porque a percepção das pessoas vai ser muito clara em relação a que é um discurso vazio, né? Então, trabalhar com times que já têm uma percepção diferente, que realmente querem investir numa comunicação de algo estratégico, ajuda bastante a você ter esses exemplos que facilitam na hora de negociar com quem está te demandando. E, novamente, realmente o tempo e os recursos são limitados em qualquer organização. Eu vou puxar aqui, eu vou fazer uma pergunta que vale por 2, tá? Porque por causa do tempo e tudo mais, é a última pergunta, né? A gente queria muito, na pergunta anterior, a gente traçar essa questão do que seriam os números para perseguir e tal, e a gente voltou na relação com as áreas, né? Porque eu acho que aí é que está essa conexão. Os números que tem que perseguir são os números que fazem sentido para a comunicação, mas faz sentido para a área que você está formando a parceria, porque você está sendo aliado, né? E as 2 perguntas que bombaram aqui no Slido foi... uma estava ligada a saber o que é o básico bem feito, comunicação interna, né? Disso que a gente está falando. Essa pergunta vale 1 milhão. Acho que porque, assim, se alguém souber, né, o que é o básico bem feito e que eu acho que tem conexão com outra pergunta que veio aqui, que que ferramenta ou que KPIs, né, vocês usam para mensurar, né? Então entra um pouco assim, tomar cuidado para não exagerar na dose, na quantidade de números que tu vai buscar, mas eles querem saber, né? O pessoal está perguntando, tá? Mas quais são os números que vocês usam, né? E como que a gente mantém isso dentro de uma ideia de básico bem feito? Para encerrar, pergunta difícil. Ótimas perguntas, hein? Para encerrar aí 2 super perguntas. Então, com relação... Vou começar pelos KPIs. A gente tem uma métrica que a gente usa na Neodent, mas, como eu falei para vocês, eu acho importante ter essa conexão, essa correlação de outros dados, sair atrás do computador, ter essa análise quantitativa, olhar para os indicadores das áreas, clima, turnover, segurança. Mas tem um dado que a gente usa também para medir como que está a nossa comunicação, um olhar mais para dentro, assim, o engajamento dos colaboradores, que é o Employee Net Promoter Score. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente tem uma métrica lá, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, a gente pode conversar mais sobre isso, porque tem vários cálculos que a gente usa, mas a gente olha desde como que o pessoal está olhando as nossas notícias, LinkedIn, intranet, aplicativo, grupo de WhatsApp, a taxa de participação em eventos, townhouse, para que a gente forme esse ENPS. E a gente entenda o quanto que eles estão engajando nos nossos canais de comunicação. Só que aqui um ponto importante isso é para ver o quanto que o nosso canal de comunicação ele está sendo interessante ali para o colaborador ter o interesse.
Mas, como eu falei, é essencial a gente correlacionar com os dados do negócio, porque não dá para eu chegar para uma apresentação para o CEO e falar, deixa eu mostrar aqui o Employee Net Promoter Score. Ele não está tão interessado nisso, ele quer saber o que moveu ali o ponteiro no final do dia para entregar a meta do mês, a meta do semestre. Então, a gente precisa trazer essa correlação com outros dados. Até uma coisa que a gente faz bastante quando a gente tem um grande evento, a gente teve recentemente a Semana do Meio Ambiente, e na Neodent a gente comunicava a nossa estratégia de sustentabilidade como Neodent Transforma. Era lindo o discurso, estamos aqui para transformar, enfim, tinha toda uma defesa maravilhosa. Mas aí, quando a gente fazia essas semanas do meio ambiente, a gente começou a ver, a gente perguntava para as pessoas, antes da semana, o que é o Neodent Transforme, quais são os 4 compromissos, e a gente perguntava depois da semana, para ver se essa taxa realmente tinha subido. E a gente começou a ver que os colaboradores confundiam totalmente com transformação digital. Que daí tinha o Neodent Transforma, transformação digital. E isso também trouxe um insight bacana para a gente realmente deixar o ego de lado, porque a campanha era linda, mas ninguém ia, de fato, ler toda aquela defesa que a gente fez no Neodent Transforma. No dia a dia, o pessoal lá não conseguia conectar essa campanha. Então, por isso que eu vejo que esses pequenos insights do dia a dia ali são muito importantes. Com relação à segunda pergunta, que eu preciso de ajuda aí para recordar. E básico bem feito. O básico bem feito. O básico bem feito, a gente tem conversado muito agora sobre isso com o meu time, nessa linha de recursos finitos. Porque o que a gente fala assim é que a área de comunicação, a gente ama trabalhar na área de comunicação, né? É incrível, tem muito projeto legal. Então, dá vontade de fazer tudo a gente quer fazer. E até recentemente a gente falou assim, vamos participar da GPTW. Nada contra a GPTW, acho super legal. Sim. Mas aí meu time falou, vamos participar. E aí eu comecei os 5 porquês, né? Mas por quê? Por quê? Porque os nossos concorrentes de talento participam. A gente viu lá Volvo, Renault, Boticário, né? A gente tem lá, junto com o time de recrutamento, a gente sabe quem são os nossos concorrentes de talento. Mas aí, buscando entender, né, esse básico bem feito, a gente começou a ver assim, mas isso vai realmente mexer ponteiro? Vai fazer sentido para a estratégia do grupo? É o que a gente precisa nesse momento? Será que não é melhor a gente fazer uma estratégia de longo prazo, de 3, 5 anos, para entender o que a gente pode fazer de Employee Value Proposition? E, de repente, a GPTW pode estar dentro disso, mas a gente pode também rever a jornada do colaborador, rever onboarding, rever LinkedIn, talvez pensar no Instagram de carreiras, Neodent. Será que a gente não pode ver uma coisa muito maior dentro disso? E aí fomos lá conversar com a área de recursos humanos, até meu time conversou com o time global, e aí a gente viu que, para eles, o que está pegando agora é principalmente recrutamento. Então, a gente precisava entrar... claro que o employer branding ele vai reforçar muito essa questão de recrutamento, mas eles têm outras urgências para esse ano. Então, a gente entende que o básico bem feito é a gente aproveitar, até sugiro para vocês, aproveitar que está no final do ano, conversar com as áreas e entender, né, com o RH, com a área comercial, com o marketing, com a produção, conversar com eles e entender, olha, o que eu posso te apoiar nesse momento, que realmente vai aportar valor para você para o ano que vem. E aí a gente consegue definir estratégias de curto, médio, longo prazo, de repente colocar aquela ação que é super legal, que brilha o olho, a gente pode colocar, mas a gente coloca para um médio prazo. Então, eu vejo que muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, mas que, no final do dia, o básico bem feito é a gente entender o nosso momento de negócio e entender que o que está na moda, muitas vezes a gente vê lá que uma empresa está fazendo alguma coisa, a gente acha super legal, está na moda, mas talvez não faça sentido para a nossa organização naquele momento. Que até um exemplo que eu trago, eu também sou responsável por sustentabilidade da Neodent. E muita gente fala assim, né, na área de SG, por que vocês não fazem igual a Natura? Né, eles plantam árvores, super legal, cuidar do meio ambiente. E realmente, é incrível isso. Só que o que faz sentido para o negócio da Neodent é o nosso pilar de avançar na saúde bucal. Então, a gente tem vários projetos para democratizar o acesso à saúde bucal. É isso que faz sentido para a gente. A gente não vai plantar árvore. Eu acho lindo a Natura plantando árvore. Sorrisos. A gente vai plantar sorrisos. Isso aí, isso. Tá bom. Então, acho que para a gente esse é o básico bem feito, né? Fazer o que faz sentido ali. Legal. Eduardo, para a gente fechar, por favor. Tem esse ponto de priorização e deixar claro o que é o foco. Na Emergent Code, a gente passa pela mesma situação com sustentabilidade, por exemplo. É uma empresa de logística de alimentos
com temperatura controlada. Então, também o foco da empresa em ações de responsabilidade social tem a ver com combater o desperdício de alimentos. Então, nossa atuação na América Latina é basicamente em apoio aos bancos de alimentos. Então, chegam lá os projetos, reformar a praça, arrecadar brinquedo para crianças. Não, esse é o direcional, vai ser o foco da empresa. Mas o pessoal se engaja. Vamos engajar o pessoal com uma ação que tem a ver com o combate a fome e o desperdício de alimentos. Então, essa é a parte que você tem que ser duro. E também tem uma questão super importante de dar o exemplo. Quem já trabalhou comigo vai pensar, Eduardo, pare de mentir. Mas aqui a gente vai mudando e amadurecendo a visão. Então, está no movimento, é uma empresa jovem, completou ontem 4 anos, e nesses 4 anos foram 24 aquisições. Então, o choque de culturas em 11 países muito grande. A gente enxergou ali uma necessidade de consolidação de uma marca e a gente precisa tirar todo o ruído que prejudica essa consolidação. Então, isso impacta em marcas internas, desaparecer com tudo, impacta a comunicação interna. A marca da intranet sumiu, marcas de programas internos, justamente para não ter uma competição de outras marcas com a marca da empresa. E a questão do básico bem feito, eu diria que depende muito da realidade de cada empresa. Então, acho que tem muitas coisas que são do senso comum, mas a gente tem que olhar muito o que a empresa está vivendo e o que é hoje pode não ser no próximo ano. Então, não acredito mais em uma receita. Então, a gente tem que olhar muito e priorizar. E o que eu sempre falo com os times nesse trabalho consultivo é muito na coerência e qual vai ser o impacto naquele momento. Então, chega lá, antes de outubro, novembro, outubro rosa, novembro azul, querem botar a empresa inteira de rosa e de azul. E a reflexão que eu faço, nesse caso, mas se replica a outros, a gente vai ficar uma semana aqui, um mês inteiro, colorido e falando disso. Mas se a empresa não oferece um plano de saúde minimamente decente, se a empresa não faz nenhum acompanhamento, se alguém tem um problema de saúde, um câncer, qual é o suporte que a empresa oferece aí nesse possível afastamento e tudo mais? Se não tem nada estruturado nesse sentido, por que a gente vai colocar uma energia? Todo mundo faz. Tá, mas você foi ver, pelo menos, se o suporte da outra empresa, do teu coleguinha, é diferente do seu? Se aqui você não oferece nenhum suporte, você vai passar um mês inteiro falando de uma coisa, e se a pessoa tiver a doença, beleza, você está conscientizado, descobriu que tem o problema, agora vai tratar lá no SUS, porque eu não te ofereço nenhum suporte. Então, isso que é importante dosar, e que não é só porque as outras empresas fazem, que é isso que vai engajar, que é isso que vai reter. Então, eu diria que o primeiro ponto básico para a gente pensar numa estratégia de comunicação efetiva com funcionários é olhar o tempo que a gente está colocando nas atividades. Então, se ali a maior parte do tempo está focada nessas ações que é em nome do engajamento, porque daí tudo vira engajamento, né? Então, qualquer celebração, qualquer ali o bolo de aniversário, então a gente tem que olhar no que a gente está colocando o nosso tempo, o que de fato isso está trazendo de resultado, ou se há uma energia porque a gente está fazendo no movimento porque outras empresas do mercado fazem. Então, o básico, eu diria, que é olhar o que é essencial, no que vale colocar energia e reduzir o máximo e potencializar. Então, é melhor você potencializar o resultado de menos ações do que você ter uma série de iniciativas que você sequer consegue medir ou ter algum insight de que aquilo está ajudando, seja no que se espera do próprio tipo de comunicação espera, ou que a empresa espera da comunicação, e principalmente do que o negócio precisa para seguir crescendo e sustentável. Puxa, muito legal esses insights. Então, o básico bem feito, ele começa entendendo que a gente tem recursos finitos, que a gente tem que escolher as batalhas, né, e buscar os aliados, né, Eduardo? Você falou, então, escolhe as batalhas, busca os aliados, porque isso dá o resultado rápido, que te dá força, e com o aliado tu vai encontrar o indicador que você precisa perseguir, porque é a bandeira que a parceria, né, da área vai levantar, né? Redução disso, melhoria daquilo, né? Que é o impacto de negócio final que você precisa, né? E, claro, rastreando esse indicador de resultado, você vai ter os indicadores de performance, como fala assim, que são os indicadores que
indicam que você está no caminho certo, né? Então, é bem legal isso aí. Gente, o nosso tempo acabou. Tem muitas perguntas aqui que eu vou pedir desculpas, não deu para colocar. Zé, quero agradecer de novo o espaço e Rafael e Eduardo a presença e a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, seguimos aqui. Uma pausa aí, parabéns para esse pessoal que está aí com a gente. Então, vai se encerrar.